razão. É fé cega, é negação da perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos, pois tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa. Fé que não obra no campo da vida é como figueira seca, sem frutos render. A fé produtiva não é utopia, sofismo, verniz na superfície do ser. Ela desperta instintos nobres que o homem precisa para o bem conhecer. Ela é paciente, pois sabe que a alma não finda com a morte, prossegue a crescer, prossegue a crescer, amadurecer, até entender que a fé, sem o crivo da razão, é fé cega, é a negação da perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos, pois tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa. Boa noite, amigos. Estamos aqui hoje, para mais uma apresentação de uma palestra, da palestra do 14º CEU, Espero que possamos compreender, e entender as reflexões da noite de hoje, Hoje teremos o tema A Desgraça Real, o Suicídio e a Loucura, com o nosso irmão Rodrigo Azevedo, do Centro Espírita Miguel. Então, daremos início à nossa palestra com uma leitura do livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso querido Chico, lição de Emmanuel, lição 57, Perante Jesus. Perante Jesus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Por Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre, no santuário interior, vastos horizontes
para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia. Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanente do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino, da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidade de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. E assim, irmãos, com esta passagem que sempre nos direciona no caminho do bem, no caminho de seguirmos Jesus de fato e procurar honrá-lo sempre. Estamos aqui hoje para mais um aprendizado e que esse aprendizado seja um reflexo para nós de como seguirmos, adiante, perseverando no caminho aqui na Terra, onde foi nos dada essa oportunidade, e de perceber o caminho correto a seguir, para traçarmos, como ele diz, um projeto no bem e que nos envolva e envolva todos que conosco estão. Então, pedimos a Jesus, a Maria Santíssima, os trabalhadores espirituais desta hora, que tenhamos uma palestra edificante e que possamos tocar ao coração exatamente dos irmãos que agora estão assistindo e poder refletir tudo que nosso irmão hoje trará para nós, fruto de um estudo que ele se prepara para falar aqui, e que seu mentor, seu anjo guardião, também esteja com ele, o inspirando, fortalecendo nessa tarefa. Que tenhamos uma boa palestra e boa noite para todos. Daremos o início agora, chamando o nosso amigo Rodrigo Azevedo para dar a partida, Rodrigo? Boa noite. Uma boa noite, minha amiga. Uma boa noite a todos os companheiros do 14º Seu. É uma alegria muito grande estar com vocês. Gostaríamos de agradecer a direção do 14º, pois na condição de estagiários da vida, nós temos a absoluta certeza que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é toda nossa. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. Na noite de hoje, nós estudaremos os itens 24 e 14 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: a desgraça real, a loucura e o suicídio. Eu, diferentemente do que tenho feito ao longo dos 6 anos que faço palestra, na noite de hoje eu não irei definir para os amigos o que é a desgraça real. Eu antes deixarei o convite para que, quando nós encerrarmos aqui a palestra, vocês façam uma leitura atenta do item 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu repito, item 24, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao buscarmos, junto ao professor Google, o significado da palavra desgraça, Google nos diz que desgraça é o mesmo que o azar, que a desdita, que a infelicidade. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que todos que estamos na Terra, do trono à palha, em todos os pontos da pirâmide social, todos nós temos um quê de sofrimento.
Como nos diz Vanderly em sua belíssima canção, somos todos presidiários cumprindo sentença. Obviamente que neste momento eu preciso excetuar os nossos irmãos mais velhos, aqueles que vieram à Terra nos ensinar as leis do Senhor da vida através do exemplo, os missionários. Mas tirando os missionários, todos nós outros somos presidiários cumprindo sentença. A verdade é que ninguém está na Terra de férias, de licença-prêmio ou de feriado prolongado. A Terra não é uma colônia de férias, um resort ou um hotel-fazenda. Muito pelo contrário, a Terra é chão de fábrica, é um local para nós trabalharmos. E isto atinge, inclusive, os nossos irmãos mais velhos, os missionários. Vamos pensar em alguns missionários, como Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e tantos outros. Quanto que estes companheiros trabalharam em prol da sociedade terrena? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz ainda que a lei não nos pune pelo bem que fazemos, tampouco pelo mal que não fazemos. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Mas muitas das situações desagradáveis que nós vivenciamos hoje, nós facilmente conseguimos encontrar a causa, a origem nesta existência. Outras não serão possível. Eu me permito trazer para os amigos duas questões muito particulares. Eu, antes da pandemia, 2 anos antes, eu havia conseguido perder 22 quilos, sair dos meus 98 quilos para os 76. E aí veio a pandemia. E toda aquela ansiedade devido ao isolamento necessário da época. Então, para melhor passar o tempo em nossa casa, eu instituí a 4ª e a 6ª sem lei. Na verdade, aqui em casa, na época da pandemia, quase todos os dias eram sem leis. Só tinha lei na 2ª, na 3ª e na 5ª. E com isto, eu passei a conhecer todas as hamburguerias e pizzarias do Meier e adjacência. E aí, obviamente, eu não só recuperei os 22 quilos que havia perdido, como ganhei mais 4 de lambuja, pesando hoje próximo aos 102 quilos. Fica fácil perceber, considerando que eu tenho 1,74 m, que o meu IMC, o meu índice de massa corpórea, está além do recomendado. Eu estou rechonchudo. Eu não digo mais gordinho, porque no final do ano passado nós tivemos a oportunidade de ir com a família visitar a nossa vizinha Colômbia. E na Colômbia, a Nívia me apresentou um artista muito popular naquele país chamado Fernando Botero. Fernando Botero fazia suas esculturas em metais, obras estas que ficam expostas nas praças das cidades da Colômbia. E Botero utilizava como personagem figuras assim como eu, rechonchudas. Então, ao invés de dizer que estou gordinho, agora digo que sou um modelo de Botero. É muito mais elegante, vocês não acham? Mas vejam, o fato para eu ter me tornado mais uma vez um modelo de Botero, é fácil nós encontrarmos a causa, a origem. Foram as 4ª e as 6ª sem leis. Eu reencarnei com uma doença degenerativa chamada retinose pigmentar. Doença esta que nunca me permitiu enxergar normalmente, eu tinha baixíssima visão, mas tive a satisfação de conhecer o rosto dos meus pais, do meu irmão, da minha esposa e das minhas filhas, o que sou muito grato a Deus, porque muitos companheiros que precisam vivenciar a experiência da cegueira não têm esta mesma oportunidade. Mas, como havia dito, a doença é degenerativa. E ao longo do tempo, eu fui perdendo a pouca visão que tinha. E hoje já não enxergo nem mais a luz do sol e nem a luz da light. E não enxergar esta segunda, a da light, tem me trazido um certo prejuízo na bolsa. Porque as minhas filhas, elas têm a falsa impressão que eu sou sócio da light.
Então elas têm o mau hábito de, ao saírem de um ambiente, não desligarem as luzes. Quando eu enxergava um pouquinho, eu via que a luz estava acesa, eu ia lá e desligava. Agora não enxergo mais, a luz fica acesa e a conta tem vindo cada vez mais cara. Mas vamos deixar isso para lá. Eu tenho um único irmão a quem amo muito. Filho do mesmo pai e da mesma mãe. Portanto, o mesmo material genético. E o meu irmão, graças a Deus, nesta experiência, não precisou vivenciar a experiência da cegueira. Mas os especialistas, os médicos, dizem que minha doença é genética e o meu irmão não a possui. Os meus pais investigaram os seus parentes mais longínquos e nem no lado da família de meu pai, como no lado da família de minha mãe, não foi encontrado um único deficiente visual. Então, de uma doença que é genética, eu sou o primeiro cego da família. Fica fácil nós percebermos que, muito provavelmente, a causa para a minha cegueira não está nessa existência, mas sim numa anterior. O pai de uns amigos meus desencarnou muito jovem, aos 40 e poucos anos de idade, acometido de uma doença no fígado que é muito comum em pessoas que fazem uso abusivo de bebidas alcoólicas. Mas esse companheiro bebia muito pouco. Às vezes, numa festa, tomava um copo de cerveja, no máximo 2. E nem por isto deixou de ter esta doença hepática que o tirou desta existência com menos de 50 anos de idade. No livro Memórias de um Suicida, Camilo e Jerônimo suicidaram-se com um disparo de arma de fogo no ouvido. Mário enforcara-se. João envenenara-se. Belarmino cortara os próprios punhos. Todos buscaram o suicídio como um ato de rebeldia aos desígnios do Senhor da vida. Camilo Botelho, depois de ter se destacado como um importante escritor no século XIX em seu amado Portugal, não se conforma com a cegueira. Jerônimo, depois de figurar como importante comerciante de vinhos, não aceita a falência e ser considerado pela família, mulher e filhos, a quem acostumara com luxos excessivos, de ser o responsável por aquele insucesso econômico. Mário, não se conformando com o fim do relacionamento com sua amante, após espancá-la e estrangulá-la, tira a própria vida. Belarmino, orgulhoso de sua intelectualidade, não aceita o fim da saúde pela tuberculose. Após serem resgatados pela Legião dos Servos de Maria, depois de muito sofrerem no Vale dos Suicidas, os 5 companheiros de infortúnio passaram por um longo tratamento na colônia espiritual dedicada aos suicidas. Um dia, quando Camilo Botelho submetia-se a uma terapia que tinha por objetivo conhecer encarnações anteriores com o auxílio do benfeitor Epaminondas de Vigo, Camilo se viu no ano 33 da era cristã. Era uma manhã ensolarada na cidade de Jerusalém. Era o fatídico dia do Calvário do emissário do Senhor da vida. Camilo encontrava-se possuído de uma alegria satânica, regozijava-se com os acontecimentos, dirigiu-se até o pretório e ovacionou a figura de Barrabás naquela hora decisiva para a sociedade terrena. Avançando um pouco mais no tempo, Camilo se viu renascendo nos primeiros anos do século XVII, nas proximidades de Toledo. Reencarnou em uma família de nobres decadentes, tendo trabalhado pesadamente no campo na infância e na juventude. Camilo só aprendeu a ler quando adulto com o pároco da cidade. Camilo guardava um desejo íntimo de casar-se com sua prima Maria Magda. Mas Maria Magda apaixonou-se por um jovem militar madrilenho adepto da reforma protestante chamado Jacinto. E Maria Magda resolve consorciar-se, casar-se com Jacinto, mudando-se da aldeia onde morava, primeiro para Madrid e posteriormente para o exterior. Camilo não recebe bem a decisão de Maria Magda e jura vingar-se da prima
e do esposo. Camilo, então, retoma uma antiga ideia de se tornar sacerdote, não por vocação religiosa, mas sim para ascender socialmente. E Camilo filia-se à companhia de Jesus, sendo uma figura ativa na unificação. 15 anos se passaram e Maria Magda, Jacinto e os filhos retornam a Madrid. E Camilo vê renascer em seu peito o ódio que tinha por Jacinto e o amor por Maria Magda. Camilo volta a assediar Maria Magda, que o rejeita, pois era uma esposa fiel. Jacinto, ao perceber o que estava acontecendo e sendo alertado pela própria Maria Magda, tenta, junto aos seus superiores de farda, uma nova transferência para o exterior. Mas Camilo, ao descobrir as intenções de Jacinto, denuncia Jacinto ao Santo Ofício por ser adepto da reforma protestante. Jacinto é preso e colocado sob a custódia, sob a responsabilidade de Camilo. Camilo passa a impor ao inimigo privações e torturas indescritíveis. Maria Magda, temendo pela integridade e pela vida de Jacinto, vai buscar o primo. E Camilo diz para ela que tudo bem, libertaria seu marido, mas exigia em troca uma noite de amor. Maria Magda, não vislumbrando uma outra possibilidade para salvar a vida de Jacinto, aceita. Mas Camilo, ao perceber que Maria Magda só nutria por ele repúdio, ódio e rancor, como lhe havia prometido, iria libertar seu marido. Mas antes, para vingar-se mais uma vez, Camilo manda perfurar os olhos de Jacinto com uma lança incandescente. Jacinto estava cego. Após ser libertado e ficar cego, alguns meses depois, Jacinto tira a própria vida. Depois de praticar aquele ato nefasto do suicídio, no final do século XIX, Camilo Botelho permanece na pátria espiritual por mais de 50 anos, em muito adiando o seu retorno à experiência física. Mas chegou um momento que não dava mais, e que Camilo teve que submeter à lei inafastável da reencarnação. Voltaria à carne. E, aos 40 anos de idade, experimentaria mais uma vez a experiência da cegueira. Cegueira esta que iria durar por 20 anos, pois Camilo retornaria à pátria espiritual aos 60 anos de idade. Vejam, Camilo Botelho não encontrou a explicação para a sua cegueira no século XIX. Porque a explicação não estava no século XIX, mas sim no século XVII, quando ele, Camilo, mandou perfurar os olhos de Jacinto com uma lança incandescente. E o mesmo ocorre conosco. Muitas vezes nós não encontramos a explicação para aquela situação desagradável que nós vivenciamos hoje, porque a explicação não está nesta existência, mas sim numa anterior. Mas, Rodrigo, eu não acho justo. Como é que eu posso estar sendo punido por algo que eu sequer me lembro? Acreditem, o esquecimento do passado evita gravíssimos inconvenientes. Porque a lembrança do passado a uns humilharia singularmente, a outros exaltaria o orgulho, mas em ambos os casos atrapalharia o livre-arbítrio e a marcha evolutiva. Deus tem em sua criação um axioma que nos diz que não há efeito sem causa, não há consequência sem origem. É o que nós chamamos da lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. E nós bem sabemos, conforme nos diz a questão número 13 do Livro dos Espíritos, que um dos atributos de Deus é que Deus é soberanamente bom e justo. Se Deus é soberanamente bom
e justo, todo efeito, toda consequência tem uma causa, tem uma origem justa. Lembremos, a lei não nos pune pelo bem que fazemos, tampouco pelo mal que não fazemos. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Eu peço que vocês gravem bem o que eu vou dizer agora. Não há, nas leis do Senhor da vida, a figura da vítima. Nós não somos vítimas de nada nem de ninguém, mas sim herdeiros de nós mesmos. Mas muitas vezes nós nos ocupamos antecipadamente de algo que nós sequer sabemos se irá ocorrer ou não. O nome disto é preocupação. Porque o que é preocupação? É pré-ocupar. É ocupar antecipadamente de algo que nós sequer sabemos se irá ocorrer ou não. No livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, nós temos o caso de Patrick. Patrick, que era uma das reencarnações de Eustáquio, ao perceber que o barão Mercon não iria permitir a sua saída da Inglaterra para reencontrar a sua família que ficara em França, Patrick passa a desenvolver uma rede de intriga entre os servos de Mercon. Patrick descobre que a governanta de Mercon, Crismeia, nutria pelo barão uma paixão secreta. Então Patrick convence Crismeia que o barão Mercon iria dispensar os seus serviços por determinação da baronesa, que descobrira o amor que ela tinha pelo seu marido. Crismeia desespera-se e adentra a biblioteca de Mercon aos prantos, declarando-se para ele. Mercon, sem nada compreender, a rechaça. E Crismeia, num ato muito rápido, saca de sua roupa uma adaga e crava no próprio peito, tirando a própria vida, sem dar tempo de Mercon nada a fazer. Vejam, o barão Mercon não iria dispensar os serviços de Crismeia. A baronesa não descobrira o amor secreto que Crismeia tinha pelo seu esposo. Nada passou senão de que uma intriga de Patrick. E o mesmo ocorre conosco. Muitas vezes nós nos ocupamos antecipadamente de algo que nós sequer sabemos se irá ocorrer ou não. O nome disso é preocupação. Mas sim, existirão acontecimentos desagradáveis em nossas vidas. E aí, como nos diz a belíssima canção espírita, as fugas de nada valem, só destroem o melhor em você. A verdade é que Deus não pune ninguém. Deus não nos pune, Deus nos educa. E se nós tentarmos fugir da lição que nos cabe nesta hora, nós podemos ficar bem certos que esta mesma lição estará nos esperando numa próxima esquina da vida, quer seja nesta ou em outra existência. No livro Sublimação, nós temos o caso de Carla. Carla era casada e muito apaixonada por Igor. Igor é convocado para uma guerra e desencarna em uma batalha. Carla, não aceitando a lição da separação do seu ente amado, se lança do alto da varanda de sua casa, retornando à pátria espiritual na condição de suicida. Carla irá ver o seu destino mais uma vez vinculado ao de Igor numa próxima encarnação. Igor agora chamava Rupestre. Carla e Rupestre eram noivos e iam se casar. E um dia, quando o jovem casal e suas famílias retornavam da visita da casa onde iam morar, o cavalo em que Carla estava montada se assusta ao ver passar um outro animal pela estrada e dispara, e Carla cai entre as pedras, ficando aleijada. Carla, num ato de extremo amor a Rupestre,
abre mão de casar-se com ele. Olha Carla voltando à lição da separação do ente amado. Hoje Rupestre, ontem Igor. E ainda tendo Carla que arcar com as consequências daquele ato nefasto praticado numa existência anterior, o suicídio. Então, se nós tentarmos fugir da lição que nos cabe nesta hora, podemos ficar bem certos do que eu vou dizer agora. Esta mesma lição estará nos esperando numa próxima esquina da vida, quer seja nesta ou em outra existência. Muitas pessoas evitam falar sobre o suicídio. A imprensa evita dar esse tipo de notícias. Às vezes estamos assistindo o Fachel pela manhã e o repórter diz para o Fachel: Fachel, nesta manhã o trem teve uma intercorrência no bairro de Bangu, no bairro de Madureira. Mas o que o repórter não nos diz é que esta intercorrência foi uma companheira ou um companheiro que lançou-se na frente do trem. E por que a imprensa evita noticiar o suicídio? Porque há estudos de especialistas que dizem que se o suicídio fosse mais noticiado, isto poderia estimular em outrem a mesma prática. Mas a verdade é que nos dados mais recentes que temos, que são do ano de 2022, somente aqui no Brasil, mais de 16 mil companheiras e companheiros tiraram a própria vida. A doutrina espírita, ao contrário do senso comum, nós não nos furtamos em falar sobre o suicídio. Na noite de hoje, eu já trouxe 3 casos de livros diferentes. O primeiro foi do livro Memórias de um Suicida, que é um clássico nesta temática. O segundo foi do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. E nesta obra, nós não temos apenas o suicídio de Crismeia. O próprio Eustáquio, algum tempo depois, também se suicida. E ainda trouxemos o caso de Carla, do livro Sublimação. E como diz aquele comediante carioca, quem não tem dinheiro conta a história, é o meu caso. Porque eu ainda tenho mais 2 histórias para trazer aos amigos de livros diferentes, cujo objetivo é mostrar as consequências deste ato nefasto, desse ato impensado do suicídio. Kardec, na questão 944 do Livro dos Espíritos, indaga dos benfeitores da humanidade. Pode o homem dispor sobre a própria vida? Resposta dos benfeitores da humanidade: não. O suicídio voluntário é uma transgressão às leis de Deus. Repito. Questão 944 do Livro dos Espíritos. Pode o homem dispor sobre a própria vida? Resposta: não. O suicídio voluntário é uma transgressão, é um desrespeito às leis de Deus. Na trilogia de Ivone do Amaral Pereira, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha, em especial nas 2 últimas obras, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha, nós temos o caso de Henri de Lumière. Henri de Lumière era um militar, e um dia, quando realizava uma expedição no exterior, ele encontra sua esposa Berthe de Somerville, que havia fugido com seu primo e amante Louis Frederic. Berthe diz ao esposo que estava muito arrependida e que desejava voltar para casa em Lumière. Então Berthe combina com Henri que ele retorne ao cair da noite, pois ela precisava arrumar as malas e dispensar os servos. Mas Berthe de Somerville, mais uma vez, engana Henri de Lumière e foge de novo com seu amante Louis Frederic. Ao cair da noite, quando Henri chega na casa da esposa e encontra a casa fechada, logo percebe que fora mais uma vez enganado por Berthe de Somerville. Henri fica inconsolado, desiste da carreira militar e resolve por fim a própria vida. Mas antes desejava rever seus pais e volta para Lumière. Depois de visitar os pais,
Henri se lança do alto de uma montanha de sua aldeia, pondo termo àquela existência. Nós vamos encontrar as nossas personagens algum tempo depois no livro O Drama da Bretanha. Andréa de Guzmán era prometida de seu primo Alex de Guzmán, mas também flertava com o irmão gêmeo de Alex, Arthur de Guzmán. Alex e Arthur, embora irmãos, não eram propriamente amigos, pois amavam a mesma mulher. Arthur de Guzmán era o mesmo Henri de Lumière, que em razão do suicídio temia a altura, o que atrapalhava suas pretensões de seguir a carreira militar. Andréa amava tanto Alex como Arthur, embora por Arthur ela tinha um certo repúdio íntimo que ela mesma não conseguia compreender. Um dia, quando Alex, Arthur, Andréa e o irmão de Andréa, Vitor, estavam no segundo andar da casa da família em uma conversação animada, Arthur vê que o gato da família estava preso em uma árvore que ficava de frente para a varanda da casa. Então, Arthur, tentando vencer o pavor que tinha pela altura, levanta-se, sem que o irmão e os primos percebessem, e vai salvar o gato. Mas ao se aproximar da varanda da casa, do parapeito da varanda, Arthur tem uma vertigem e cai entre as pedras. Todos saíram em seu socorro, principalmente Vitor, que era médico. Arthur fica desacordado durante muitos dias. E ao despertar, Arthur de Guzmán estava aleijado. Henri de Lumière estava aleijado. Experimentava na personalidade de Arthur de Guzmán as consequências daquele ato nefasto praticado numa existência anterior, o suicídio. Arthur teve que abrir mão da carreira militar e de qualquer pretensão amorosa que tivesse com Andréa de Guzmán. Passou então Arthur a ser cuidado pela prima e pelo irmão. Andréa de Guzmán, que era a mesma Berthe de Somerville. Alex de Guzmán, que fora aquele homem que numa existência anterior colaborou para sua infelicidade, Louis Frederic. No livro Entre a Terra e o Céu, nós temos o caso de Júlio. Júlio, ao encontrar a sua esposa Lina e seu amigo Amaro em sua casa em atitude íntima, desespera-se e toma um corrosivo. Mas Júlio é salvo a tempo pelos seus companheiros de farda. E ao se recuperar, Júlio, não suportando os padecimentos morais e físicos, se lança nas águas do rio Paraguai, pondo termo àquela existência. Depois de muito sofrer na pátria espiritual, Júlio reencarnou como segundo filho de Amaro. Mas nesta oportunidade, Júlio desencarnou ainda menino aqui no mar do Rio de Janeiro, pois a sua madrasta Zumira não lhe dedicou a atenção devida e ele se afogou. Na verdade, Zumira, no íntimo, queria livrar-se de Júlio, pois sentia muito ciúme da relação de Júlio e Amaro. Mas Júlio precisava voltar mais uma vez à experiência física para purgar os débitos contraídos no Paraguai, reencarnando agora como filho de Amaro e Zumira, sendo até mesmo uma oportunidade para Zumira reparar o erro que havia cometido com ele quando deixou se afogar. Júlio reencarnou com uma doença grave na garganta, desencarnando em tenra idade, quando começava a balbuciar as primeiras palavras. Só então, Júlio habilitou-se para uma nova encarnação, com possibilidade de seguir adiante, reencarnando mais uma vez como filho de Amaro e Zumira. Este ato nefasto, este ato impensado do suicídio, traz consequências gravíssimas, que nós sabemos que não são as mesmas para todos que o praticam, questão 957 do Livro dos Espíritos. Mas consequências estas que podem durar por muitos anos, quiçá séculos. Kardec, na questão 943 do Livro dos Espíritos, indaga dos benfeitores da humanidade. Por que nós vemos em alguns indivíduos um desgosto pela vida sem uma razão plausível? Resposta dos benfeitores da humanidade: é efeito
da ociosidade e da falta de fé. Repito, questão 943 do Livro dos Espíritos. Por que nós vemos em alguns indivíduos um desgosto pela vida sem uma razão plausível? Resposta: é efeito, é consequência da ociosidade e da falta de fé. Eu acabo de descobrir a profilaxia para o suicídio. Como evitar o suicídio? Mas podem ficar tranquilos, eu não irei patentear, todos poderão utilizar. A profilaxia para o suicídio é o trabalho e a fé em Deus. Principalmente o trabalho no bem. Quando Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, foi buscar o seu amigo Chico Xavier, pois estava muito chateado por problemas de saúde, Chico diz ao amigo: Jerônimo, quem não trabalha, dá trabalho. Esta é a escolha que nos cabe nesta hora. Ou nós iremos trabalhar no bem, ou nós iremos dar trabalho aos outros. É uma escolha de cada um de nós. O carpinteiro de Nazaré, em seu evangelho, nos sinaliza a importância do trabalho. Está lá em João 5,17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, neste momento, eu me permito indagar dos amigos o que estamos esperando para nos empregarmos nesta firma, cujo CEO é Jesus, chamada Seara do Bem. E as casas espíritas são verdadeiras frentes de trabalho. Quanto trabalho nós temos numa casa espírita? Nós temos o trabalho na recepção, no bazar, no atendimento fraterno. Nós temos o trabalho nos estudos, no passe, na reunião mediúnica. Há casas que têm um serviço de assistência social. Nós temos o trabalho da coleta de alimentos, da organização das cestas básicas. Há instituições que fazem comida para levar aos nossos irmãos em situação de rua. Eu conheço uma casa aqui na Zona Norte que antes da pandemia, hoje eu não sei como é que está, mas antes da pandemia, todos os dias, às 18h30 ou às 19 horas, eu não estou bem certo, eles abriam as suas portas para os nossos irmãos em situação de rua, com uma janta quentinha, com a possibilidade de tomar um banho, trocar de roupa, pegar um medicamento. As casas espíritas são verdadeiras frentes de trabalho. Como nos disse o poeta popular, veja, não diga que a canção está perdida, não diga que a vida está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Que nós possamos tentar quantas vezes sejam necessárias, mas que a palavra desistir nunca seja para nós uma opção. Lembrando-nos, nós não temos de quem nos queixar. Não há, nas leis do Senhor da vida, a figura da vítima. Nós não somos vítimas de nada, nem de ninguém, e sim herdeiros de nós mesmos. Eu tenho uma grande dificuldade em guardar segredo. Às vezes alguém quer me contar um segredo ou fazer uma surpresa para outra pessoa, e eu digo, olha, por favor, não me conte, porque eu não me aguento, né? Se eu não consigo nem guardar dinheiro que me faz falta, quanto mais segredos. Então, eu não conseguiria encerrar a palestra da noite de hoje sem antes dar aos amigos um spoiler do que é a desgraça real. Mas, de toda forma, o convite está feito para quando nós encerrarmos aqui a palestra da noite de hoje, vocês façam uma leitura atenta do item 24 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos dizem os benfeitores da humanidade, a desgraça real é a alegria, é o prazer, é o tumulto que nos entorpece e que nos cega. E não um acontecimento desagradável, porém temporário, aqui da Terra. Que nós possamos pegar os nossos arados
e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando que dias melhores só dependem de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de terem me ouvido na noite de hoje. Muita luz, muita paz a todos. Eu, mais uma vez, agradeço sinceramente a direção do 14º Seu por mais esta oportunidade. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Rodrigo, nós te agradecemos. E você não guardar esse segredo aí foi ótimo, né? Foi muito bom. Passou dever de casa, né, para todos nós. Uma palestra com o que você trouxe, né, de exemplo que nós temos aí na doutrina e que nós temos também, que conhecemos na nossa vida, né, do dia a dia. A literatura escrita, né, ela é muito farta, né? Pois é. De fato, a gente não se furta em falar sobre o suicídio. Tem várias obras que trazem esse tema, e um tema que hoje, né, está muito em voga, né? Embora não seja divulgado, mas todos nós temos notícia de alguém que praticou este ato impensado, né? Todos nós temos notícia. Verdade, verdade. Você colocou, trazendo esses fatos também que nos... A gente que entende, outros que não entendem ainda, mas conseguem perceber que nunca somos vítimas e não é punição, né? Somos nós mesmos nos acertando, né, perante a lei divina. Muito obrigada pela palestra, tá? Obrigado a vocês. Obrigado pelo 14º Seu. Nós te agradecemos. E que possamos refletir bastante e fazer o dever de casa que você passou, para a gente reler tudo isso. Muito obrigada, Rodrigo. E de despedir-nos aqui dos nossos amigos, também pedindo que eles deixem seu like, que divulguem essa palestra, né, que é muito importante a gente transmitir, né, o que é bom, né, para as pessoas terem uma compreensão melhor. Né? Então, agradeço, deixo aqui o nosso boa noite e te peço para fazer a nossa oração final. Pode? Será um prazer, será uma alegria, minha amiga. Para todos nós, querido, uma boa noite. Muito obrigado. Fazer, então. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos e agradecer ao Pai Criador pelas suas leis, que não nos pune, que somente nos educa, que nos dá a oportunidade de voltarmos com a certeza que o nosso destino final é a felicidade. E seremos felizes um dia, pois para isso fomos criados. E seremos felizes à medida em que nós nos aproximarmos das leis do Senhor da vida. Muito obrigado. Muito obrigado pelo trabalho do 14º Seu e que nós possamos ficar em paz em nossas casas. Uma boa noite, muito obrigado e até breve. Obrigada, graças a Deus. Boa noite a todos e até breve, como disse nosso amigo.